Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma decisão do informativo 581 do STJ. O tema é reconhecimento de paternidade socioafetiva após a morte. Veremos que o STJ, em casos excepcionais, tem adotado o reconhecimento dessa paternidade e veremos também as justificativas para que essa exceção aconteça dentro da corte. Então fique no vídeo até o final, acompanhe se você estuda para a defensoria, que o ECA é uma disciplina importante, é um código importante para essa carreira. Se você estuda para o Ministério Público, eu acho que essa decisão pode ser importante para o seu concurso. Vamos entender então qual foi a decisão do STJ no informativo 581. Disse o STJ que será possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva após a morte de quem se pretende reconhecer como pai. Que caso concreto foi esse? Eu vou te dar um exemplo fictício aproximado do caso concreto para que você compreenda melhor. Imagine a seguinte situação. João e Maria se casam, sendo que Maria já possui um filho de uma outra relação. Só que João, casado com Maria, resolve aceitar aquela criança de outro casamento como se pai daquela criança fosse. E o cria como filho numa relação socioafetiva que não é consanguínea por 30 anos. Então gera para a sociedade toda uma crença de que João realmente adotou aquela criança como se filho fosse, na verdade, no mundo dos fatos. Eis que João falece, deixando esta criança, que já é um adulto, sem qualquer papel que legitime aquela relação socioafetiva. O que esse adulto que foi criado por João faz? Entra com uma petição de herança, pleiteando de início o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva após a morte, para que ele tenha direito de ingressar nos bens de forma legítima no inventário de João. O que o STJ definiu a respeito dessa controvérsia? Poderia esta pessoa que foi criada por João durante toda a sua vida ingressar naquele processo de inventário, naquela herança? Teria ele direito, já que em vida não houve nenhum tipo de processo formal de adoção por parte de João, sendo que a relação foi meramente afetiva, sem nenhum papel que legitimasse que João tinha adotado aquela pessoa, aquela criança. O STJ entendeu que, em casos excepcionais, essa relação socioafetiva poderia ser reconhecida após a morte, ainda que um processo formal de adoção não tivesse tido início em vida por João. Porque o artigo 42, parágrafo 6º do ECA é muito expresso ao dizer: a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. O que o artigo 42 do ECA quer dizer neste parágrafo? Que pela ordem jurídica que nós temos, sem balanceamento da jurisprudência, na lei fria da lei, João teria que ter pelo menos iniciado um processo formal de adoção em relação a essa criança, em relação a esse adulto que ele tinha criado em vida, para que essa adoção fosse legitimada após a morte de João. Sem processo formal iniciado, o ECA não permite que essa adoção seja válida. Só que o STJ, fazendo uma excepcional interpretação desse parágrafo, diz: em situações excepcionais em que fica amplamente demonstrada a inequívoca vontade de adotar diante da sólida relação, é possível o deferimento de uma adoção póstuma, ainda que o adotante não tenha dado início ao processo formal de adoção. Então, ainda que João não tivesse em vida iniciado um processo de adoção em relação àquele ente dele, de uma relação socioafetiva, o STJ reconheceu essa possibilidade. Fundamentos para isso: primeiro, uma excepcional aplicação do parágrafo 6º do artigo 42, diante daquela ampla divulgação para a sociedade de que aquela relação entre pai e filho socioafetiva era uma relação sólida,
E 2, o artigo 1593 do Código Civil e o enunciado 256 da terceira jornada de direito civil reconhecem a socioafetividade no ordenamento brasileiro. E por último, a dignidade da pessoa humana. Mas a dignidade não seria em relação ao adotante, seria em relação a essa pessoa que deseja o reconhecimento dessa paternidade, por permitir que o indivíduo tenha reconhecido o seu histórico de vida e a verdade real dos fatos. Neste caso, o STJ só está permitindo que a verdade real, que aquela sólida relação socioafetiva que foi duradoura e que serviu como histórico de vida para essa pessoa viesse à tona e fosse legitimada. Então fiquem atentos a esses quatro fundamentos. Primeiro no ECA, artigo 42, parágrafo 6º, artigo 1593 do Código Civil, enunciado 256 da terceira jornada de direito civil e, por último, a dignidade da pessoa humana fizeram com que o STJ, mais uma vez, não é um julgamento inédito esse do 581, dissesse: é possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva após a morte de quem se pretende reconhecer como pai. Lembrem-se, são situações excepcionais. Exige essa ampla e inequívoca vontade de adotar em relação àquela pessoa que faleceu. Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo. Até semana que vem. Bons estudos a todos. Tchau!